Ela entrou naquele prédio de blusa simples, sem maquiagem e sem nenhuma joia. Ninguém imaginou quem ela era, e foi exatamente por isso que decidiram humilhá-la. Jogaram os papéis dela no chão, mandaram ela sair como se fosse menos que nada. O que ninguém sabia é que a mulher que saiu com a cabeça erguida era dona de cada centímetro daquele prédio e de cada pessoa que riu dela. Que a manhã começou como qualquer outra para Laura Mendes. Café passado na hora certa, janela aberta, o som da cidade entrando devagar pelo apartamento. Ela estava arrumando a mesa quando o celular vibrou. Era Rodrigo, mandando mensagem do aeroporto, com aquele jeito apressado que ele tinha quando estava no meio de 10 coisas ao mesmo tempo. Meu amor, esqueci a pasta azul na gaveta do escritório de casa. Tem contratos que preciso hoje ainda. Você consegue levar até a empresa? Deixa com a Vera, ela resolve. Laura releu a mensagem 2 vezes, sorriu, pegou a pasta, colocou na bolsa e saiu. Não era a primeira vez que ela fazia isso. Rodrigo era o tipo de homem que carregava o mundo nos ombros e esquecia o guarda-chuva em casa. Ela havia aprendido a ser o equilíbrio que ele precisava. Não porque era obrigada, mas porque entendia que amor, de verdade, é exatamente isso. É aparecer quando precisam. É resolver o que o outro não consegue. É estar presente mesmo quando ninguém está olhando. O prédio da Cavalcante Group ficava no centro da cidade, num daqueles endereços que a gente olha e já entende o tamanho do que está ali dentro. Fachada de vidro escuro, nome da empresa em letras douradas, 2 seguranças na entrada e uma movimentação de pessoas bem vestidas entrando e saindo sem parar. Laura atravessou a calçada com a bolsa no ombro e empurrou a porta giratória com a naturalidade de quem está indo ao mercado. A recepção era enorme. Piso de mármore, sofás de couro bege, um balcão comprido com 3 atendentes uniformizadas. Laura se aproximou do balcão e esperou. A moça à sua frente terminou de digitar algo no computador. Olhou para cima e o olhar que ela deu para Laura foi rápido demais para disfarçar o julgamento que carregava. Bom dia, pode ajudar? O tom era o de quem pergunta, mas não está muito interessado na resposta. Bom dia, eu vim trazer documentos para o diretor executivo. Ele pediu que eu deixasse com a Vera Santos. A atendente franziu levemente a testa. A senhora tem agendamento? Não. Ele me pediu por mensagem agora mesmo. É urgente. Sem agendamento, eu não consigo liberar acesso. A senhora pode deixar o material aqui no balcão e a gente encaminha. Laura pensou por um segundo. A pasta tinha contratos importantes demais para ficar num balcão de recepção. Prefiro entregar pessoalmente. Posso aguardar enquanto a senhora tenta contato com a Vera? A atendente suspirou com discrição, como quem faz um favor enorme, e apontou para os sofás. Pode sentar ali. Laura foi, sentou, colocou a bolsa no colo e ficou quieta. Ao redor dela, executivos chegavam e passavam pela catraca com crachás. Assistentes carregavam pilhas de documentos. O ambiente inteiro funcionava com aquela energia tensa de empresa grande em dia cheio. Ninguém olhou para ela 2 vezes. Ela era invisível ali e sabia disso e não se incomodava. O problema começou 7 minutos depois. Diana Ferraz saiu de um elevador acompanhada de 3 pessoas, todos de terno, todos falando ao mesmo tempo sobre números de um relatório que ela segurava na mão. Ela era o tipo de mulher que preenche o ambiente antes de entrar nele. Voz firme, postura rígida, aquele jeito de andar que diz sem palavras que o espaço ao redor pertence a ela. Ela passou pelo saguão, os olhos varrendo o ambiente por instinto profissional, e parou. Laura estava sentada no sofá, destinado a visitantes esperados. Pessoas com agendamento, com crachá provisório, com alguém para buscá-las. Laura não tinha nada disso. Tinha uma bolsa simples no colo e um olhar tranquilo demais para o ambiente agitado ao redor. Diana se desculpou com o grupo, deu 2 passos em direção a Laura e ficou parada à sua frente.
Com licença, posso saber o que a senhora está fazendo aqui? Laura olhou para ela sem pressa. Estou aguardando para entregar documentos ao diretor executivo. Pedi para a recepção entrar em contato com a secretária dele. Documentos. Diana repetiu a palavra como quem está testando o peso dela. Que tipo de documentos? Contratos. Ele esqueceu em casa e me pediu para trazer. Diana inclinou levemente a cabeça. Em casa. Pausa calculada. A senhora é funcionária terceirizada? Assistente particular? Sou esposa dele. O silêncio durou 2 segundos. Depois, Diana soltou um sorriso. Não o tipo de sorriso que aquece, mas o tipo que corta. Ela se virou para Cláudia, que havia chegado ao lado dela sem Laura perceber, e as duas trocaram um olhar que dispensava palavras. Olha, Diana falou, agora com a voz mais alta, do jeito que as pessoas falam quando querem plateia. Eu conheço muito bem a esposa do nosso diretor executivo. Nos vemos em eventos, em reuniões, temos contato há anos. Ela varreu Laura de cima a baixo com os olhos. E a senhora, com todo respeito, não é ela. Algumas pessoas no saguão pararam. Não muito, o suficiente. Laura não se mexeu. Eu entendo a confusão, mas garanto que sou. Se a senhora conseguir falar com a Vera Santos, ela confirma em menos de 1 minuto. Vera está em atendimento e não vai ser interrompida por isso. Diana cruzou os braços. Cláudia, chama o Renato. Renato era o segurança do turno. Homem alto, uniforme escuro, que apareceu no saguão menos de 1 minuto depois, com aquele andar de quem está acostumado a resolver situações desconfortáveis. Renato, a senhora aqui entrou sem agendamento e está se recusando a se retirar. Pode acompanhá-la? Não estou me recusando a nada, Laura disse, ainda com a mesma voz calma. Estou esperando uma confirmação. A confirmação não vai vir, Diana respondeu. E a senhora está atrapalhando o funcionamento da recepção. Foi nesse momento que Marcos Alves passou pelo saguão com um notebook embaixo do braço. Ele viu a cena, parou, e alguma coisa naquela mulher sentada no sofá, com uma pasta na mão e um olhar que não pedia desculpa por existir, fez ele abrir a boca. Diana, talvez valha a pena só checar com a Vera antes de... Marcos, Diana nem virou para ele. Você é pago para analisar dados, não para pensar. Vai para a sua sala. Marcos fechou a boca, ficou parado por 1 segundo. Depois foi embora. Mas não sem olhar uma vez mais para Laura, com um desconforto que ele ia carregar por dias. O que aconteceu nos 2 minutos seguintes foi o tipo de coisa que as pessoas que estavam ali nunca esqueceram. Renato pediu que Laura se levantasse. Ela se levantou. Ele pediu que abrisse a bolsa para verificar o conteúdo. Protocolo, ele disse, sem conseguir olhar nos olhos dela. Laura abriu, tirou a pasta. E quando tentou segurar os documentos enquanto Renato verificava, a pasta escorregou. E os contratos foram todos para o chão do saguão, papéis brancos espalhados no mármore. Laura se abaixou para pegar. E Diana ficou parada exatamente onde estava, olhando de cima para aquela mulher de joelhos no chão do saguão da empresa, com funcionários parados ao redor, com estagiários olhando da escada, com a recepcionista fingindo que não via. Ninguém se abaixou para ajudar. Ninguém disse nada. Laura recolheu cada papel com cuidado, colocou de volta na pasta, se levantou, ajeitou a bolsa no ombro. Renato indicou a direção da saída com um gesto. Ela caminhou. Antes de passar pela porta giratória, ela parou, se virou. Olhou direto para Diana, sem raiva, sem lágrimas, sem nenhuma das expressões que Diana estava esperando. Olhou com aquela calma que incomoda mais do que qualquer grito e disse apenas, tudo bem. Depois saiu. Diana ficou olhando para a porta por alguns segundos depois que ela fechou. E pela primeira vez naquela manhã, sentiu alguma coisa que não soube nomear direito. Não era culpa, não era dúvida. Era algo menor e mais incômodo que isso. Era a sensação de que aquela mulher sabia de algo que ela não sabia. Laura chegou em casa sem pressa.
Colocou a bolsa na cadeira da entrada, foi até a cozinha, passou um café que não ia tomar e ficou parada olhando para a xícara fumegante como se ela pudesse responder alguma coisa. O apartamento estava quieto do jeito que fica quando a gente chega de algo que pesou mais do que deveria. Aquele silêncio que não é paz, é processamento. Ela não chorou. Nunca foi do tipo que chora fácil. Não porque fosse fria, mas porque aprendeu cedo que as lágrimas gastam uma energia que às vezes você precisa guardar para o que vem depois. Sentou à mesa, abriu o caderno de capa preta que ficava sempre na gaveta ao lado da geladeira e começou a escrever. Não desabafando, documentando, hora de chegada, nome da recepcionista, nome da mulher de terno que comandou tudo, nome do segurança. As falas, palavra por palavra, na ordem em que aconteceram. A descrição do que viu nos olhos de cada pessoa que estava naquele saguão e não fez nada. Era assim que Laura funcionava quando algo a abalava de verdade. Ela organizava. Colocava no papel, dava forma, tirava o peso do peito e transformava em informação. Tinha aprendido isso anos atrás, da forma mais dura que existe. E é aqui que a história precisa voltar um pouco. Não muito, só o suficiente para você entender quem é essa mulher de verdade. Laura cresceu num bairro simples do interior, filha de Dona Sônia, costureira, e do seu Antônio, pedreiro. Casa pequena, conta sempre no limite, mas mesa sempre posta. Seus pais tinham aquela sabedoria de quem não estudou muito, mas entende de gente. Sabiam o nome de cada vizinho, ajudavam sem pedir nada em troca e criaram a filha, acreditando que caráter é a única coisa que ninguém pode tomar de você. Laura foi a primeira da família a entrar numa faculdade. Pagou com bolsa e com trabalho, às vezes os dois ao mesmo tempo. Formou em administração, foi construindo uma carreira como consultora independente, cliente por cliente, sem atalho e sem padrinho. Quando chegou aos 30 anos, tinha o próprio negócio, uma lista de clientes que confiavam nela de olhos fechados e uma independência que custou cada centavo que não tinha quando era criança. O que ela não tinha era paz. Alguns anos antes de conhecer Rodrigo, Laura viveu algo que mudou completamente a forma como ela enxergava o tempo, as pessoas e a própria vida. Ela estava num relacionamento sério, estava feliz, estava construindo. E então engravidou. A gravidez não foi planejada, mas foi recebida com uma alegria que ela não sabia que cabia dentro dela. Começou a organizar tudo. O quarto, o nome, o futuro inteiro redesenhado em torno de uma pessoa que ainda não tinha rosto, mas já tinha lugar no coração. E então, com pouco mais de 5 meses, sem aviso, sem explicação que fizesse sentido, passou por uma perda gestacional. O relacionamento não sobreviveu à dor. Cada um foi para um lado carregando o próprio peso, sem conseguir segurar o do outro. Laura ficou sozinha com um quarto que havia começado a preparar, e uma dor que não tinha nome certo. Não era luto reconhecido. Não era perda que as pessoas sabem como consolar. Era aquele tipo de vazio que a gente carrega em silêncio porque não sabe como explicar para quem não viveu. Foi nesse período que ela começou a escrever tudo. Cada dia, cada sentimento, cada momento em que estava bem e cada momento em que não estava. Escrever não resolvia, mas organizava. E organizar dava a sensação de que ainda havia algum controle num mundo que havia mostrado que podia desmoronar sem avisar. Com o tempo, a dor não sumiu, acomodou. Ficou num lugar dentro dela que ela aprendeu a visitar sem se perder. E o que ficou de mais permanente naquele período foi uma decisão silenciosa, tomada numa madrugada sem sono, olhando para o teto do apartamento vazio. Ela nunca mais ia deixar que ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhum olhar de julgamento definisse quem ela era ou quanto ela valia. Essa decisão moldou tudo o que veio depois. Rodrigo entrou na vida dela de um jeito que nenhum dos dois planejou. Era um evento pequeno,
Uma rodada de negócios num hotel sem muito glamour, e ele estava lá sem gravata, com ar de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Ela também. Os dois acabaram na mesma mesa por acaso, e quando a conversa começou, ela não sabia quem ele era, e ele não disse. Falaram por horas sobre trabalho, sobre escolhas, sobre o que a gente constrói e o que a gente perde no caminho. Ele falou de um pai que havia partido cedo demais. Ela falou de uma perda que não soube nomear, mas que ele entendeu sem precisar de detalhes. No fim da noite, quando trocaram contato, ela ainda não sabia o sobrenome dele. Soube 2 dias depois, quando uma amiga viu o nome no celular de Laura e quase engasgou. A primeira reação de Laura foi querer sumir. Não porque tivesse vergonha de quem era, mas porque conhecia bem o peso de um nome grande demais. Sabia que a partir do momento em que aquilo se tornasse público, metade das pessoas ia enxergar o sobrenome antes de enxergar ela. Foi Rodrigo quem a convenceu a ficar, não com conversa bonita, não com promessa fácil. Ele disse uma coisa simples: eu não quero que você seja parte da minha vida. Quero que você seja o motivo pelo qual eu me lembro quem eu era antes de tudo isso. Ela ficou. E quando, algum tempo depois, ele perguntou se ela queria usar o sobrenome Cavalcante, ela disse que não. Não com rispidez, não com drama. Só disse que preferia continuar sendo Laura Mendes, porque Laura Mendes havia construído tudo que tinha com as próprias mãos, e esse era o nome que ela queria carregar. Rodrigo nunca mais tocou no assunto. De volta à cozinha, o café já estava frio. Laura fechou o caderno, agora com 3 páginas preenchidas de letra miúda e organizada, e ficou olhando para ele por um momento. Pensou em ligar para Rodrigo. Pegou o celular, viu que ele ainda estava sem sinal, provavelmente em alguma sala de reunião do outro lado do mundo, fechando o contrato que havia custado meses de trabalho. Não ligou. Pousou o celular na mesa. Olhou pela janela o movimento lá embaixo. Carros, pessoas, a cidade inteira funcionando sem saber que ela estava ali, sentada numa cozinha, reorganizando o mundo depois de ter sido tratada como se não fizesse parte dele. E então aconteceu algo pequeno, quase imperceptível, que o narrador precisa marcar porque vai importar mais tarde. Laura abriu o caderno de volta, virou para a última página que havia escrito e adicionou uma linha que não era documentação. Era outra coisa. Hoje me trataram como se eu não existisse, mas eu existo, e amanhã eles vão lembrar disso. Fechou o caderno, levantou, lavou a xícara, foi dormir. E enquanto ela dormia, do outro lado da cidade, numa empresa que tinha o nome do marido dela na fachada, ninguém ainda fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, o sol ainda estava baixo quando Laura já estava sentada numa mesa de canto de um café tranquilo do outro lado da cidade. Xícara na frente, caderno sobre a mesa e uma calma no rosto que não combinava com tudo o que havia acontecido no dia anterior. Quem a visse ali não diria que era uma mulher que havia sido escoltada para fora de um prédio como se fosse uma intrusa. Diria que era alguém esperando uma reunião de negócios. Era exatamente isso que era. Doutor Henrique Braga chegou 3 minutos antes do horário marcado. Pontual do jeito que pessoas acostumadas a resolver problemas sérios costumam ser. Homem de cabelos grisalhos, óculos finos, pasta de couro surrada que já havia visto muita coisa. Ele cumprimentou Laura com um aperto de mão firme, sentou, pediu um café sem açúcar e olhou para ela com aquela expressão de quem está pronto para ouvir sem julgar. Obrigada por vir, Laura disse. A senhora foi objetiva ao telefone, ele respondeu. Isso já me diz bastante. Laura abriu o caderno e o colocou sobre a mesa, virado para ele. Dr. Braga se inclinou levemente para a frente, colocou os óculos e começou a ler. Não em diagonal, não por cima. Leu cada linha, cada fala transcrita, cada detalhe que Laura havia registrado na noite anterior com uma precisão que impressionava até ela mesma quando releu pela manhã. O café dele chegou. Esfriou. Ele não tocou.
Quando terminou, tirou os óculos, fechou o caderno com cuidado e ficou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que não é vazio, é processamento. Senhora Laura, ele disse devagar, a senhora veio até mim antes de falar com seu marido. Vim. Por quê? Laura não hesitou. Porque antes de ser esposa de Rodrigo, sou uma pessoa que foi tratada com desrespeito dentro de uma empresa e quero entender se o que aconteceu comigo é regra ou exceção. Dr. Braga olhou para ela por um momento. Depois assentiu, não de concordância, mas de compreensão. O tipo de aceno que diz eu entendo o que você está fazendo e por quê. A senhora documentou tudo com uma riqueza de detalhes que a maioria das pessoas não conseguiria reproduzir horas depois de uma situação assim, ele disse. Nomes, falas, sequência, testemunhas, isso é relevante. Aprendi cedo que a memória esquece o que a gente não escreve. Aprendeu bem. Ele abriu a pasta, tirou um bloco de anotações. Posso fazer algumas perguntas? É para isso que estou aqui. Do outro lado da cidade, nos corredores da Cavalcante Group, a manhã começava com um burburinho diferente. A história da mulher expulsa havia se espalhado da forma como as histórias se espalham em empresas grandes. Sem anúncio, sem explicação, de boca em boca, ganhando detalhe aqui, perdendo precisão ali, até virar uma versão que Diana contava como conquista e que Cláudia repetia como piada. Marcos ouviu 3 versões diferentes antes de chegar na própria sala. Sentou na cadeira, abriu o computador e ficou olhando para a tela sem ver nada. Havia algo naquela mulher que não saía da cabeça. Não era pena. Laura claramente não precisava de pena de ninguém. Era outra coisa. Era aquele incômodo específico de quando a gente vê algo errado acontecer na frente dos próprios olhos e não faz o suficiente para parar. Ele havia tentado. Diana o havia calado com uma frase. E ele havia ido embora. Isso estava pesando. Marcos ficou alguns minutos parado, os dedos sobre o teclado sem digitar nada. Depois, abriu o navegador e começou a fazer o que sabia fazer melhor. Buscar informação. Não era investigação, era inquietação. Queria entender quem era aquela mulher. Queria, no fundo, encontrar algo que provasse que Diana estava certa e que ele podia parar de se sentir mal. Não foi o que encontrou. A busca começou pelo nome que havia ouvido no saguão, Laura. Sobrenome não sabia. Cruzou com o nome da empresa, com o cargo de diretor executivo, com eventos públicos dos últimos anos. A maioria não retornou nada útil. Mas numa matéria antiga de uma revista de negócios, uma cobertura de um evento beneficente de quase 3 anos atrás, havia uma foto pequena, quase de passagem, numa legenda que listava presentes. Rodrigo Cavalcante aparecia de terno claro, sorrindo do jeito que sorri quando está de verdade relaxado. Marcos havia trabalhado ali tempo suficiente para saber a diferença. E ao lado dele, com a mão no braço dele, estava uma mulher de vestido simples, cabelos presos, olhando para a câmera com aquela calma específica que Marcos havia visto no saguão na véspera. Ele ampliou a foto até onde a resolução permitia. Ficou parado por um tempo que não soube medir. Depois fechou o notebook, pegou o celular e foi direto para a sala de Vera Santos. Vera havia voltado de férias 2 dias antes e ainda estava com aquela energia de quem saiu do ritmo e precisa se reconectar com tudo ao mesmo tempo. Quando Marcos bateu na porta entreaberta, ela estava com 3 abas abertas no computador e um fone no ouvido. Tirou o fone quando viu a expressão dele. O que foi? Marcos entrou, fechou a porta e colocou o celular sobre a mesa com a foto na tela. Vera olhou, e Marcos viu exatamente o momento em que ela reconheceu. Os olhos pararam, a respiração mudou, e por alguns segundos ela ficou completamente imóvel. Onde você achou isso? Ela perguntou, a voz saindo diferente. Matéria antiga, evento beneficente. Pausa.
Vera, ontem essa mulher esteve aqui. Veio trazer documentos para o Rodrigo. Diana mandou expulsar ela do saguão na frente de todo mundo. Vera fechou os olhos. Ela disse que era esposa dele. Marcos continuou. Diana não acreditou. Ninguém acreditou. Porque Laura nunca vem aqui. Vera falou baixo, como se estivesse pensando em voz alta. Ela nunca quis vir. Ele sempre respeitou isso. Você a conhece. Conheço há anos. Vera abriu os olhos e olhou para Marcos com uma expressão que ele não soube classificar. Era uma mistura de desespero e de algo que parecia quase admiração. E posso te dizer uma coisa sobre Laura Mendes que vai fazer você entender por que Diana cometeu o maior erro da carreira dela. O quê? Vera pegou o celular de Marcos, olhou mais uma vez para a foto e devolveu. Laura não vai embora em silêncio. Nunca foi assim. Ela organiza, ela pensa e ela age, mas do jeito dela, na hora dela. Pausa. E quando age, não tem volta. Marcos sentiu algo apertar no peito. Precisamos falar com o Rodrigo. Ele está sem contato até o fim do dia. Reunião fechada no exterior. Vera já estava pegando o telefone. Mas vou tentar. A ligação caiu direto na caixa postal. Vera e Marcos se olharam. E nos olhos dos dois estava a mesma certeza silenciosa, a de que uma bomba havia sido armada no dia anterior e que ninguém na empresa ainda havia ouvido o estopim ser aceso. De volta ao café, Laura fechava o caderno pela segunda vez naquela manhã. Dr. Braga havia feito perguntas precisas, ouvido cada resposta com atenção e anotado o que precisava anotar. Quando terminou, ficou olhando para o bloco por um momento antes de falar. Senhora Laura, o que aconteceu com a senhora configura uma conduta que merece investigação interna séria, independente de quem a senhora é. É o que eu precisava ouvir, ela disse. Posso perguntar uma coisa fora do âmbito profissional? Laura assentiu. A senhora sabe o tamanho do que vai acontecer quando o senhor Rodrigo souber disso? O sei. E mesmo assim veio primeiro até mim. Precisava saber se o problema era ela ou se era a empresa. Laura olhou para ele com aquela calma que desarmava qualquer pessoa que tentasse encontrar fragilidade nela. Se fosse só ela, é uma pessoa. Se for a empresa, é uma cultura. E cultura não se resolve com demissão. Dr. Braga ficou em silêncio por um momento. Depois guardou o bloco na pasta, tomou o primeiro gole do café, já completamente frio, e fez uma última pergunta. O senhor Rodrigo sabe que a senhora está aqui? Laura pegou a bolsa, colocou o caderno dentro e se levantou. Ainda não. Olhou para ele. E vou pedir que fique assim por enquanto. Doutor. Braga assentiu devagar. E quando Laura saiu pelo café afora com a bolsa no ombro e o mesmo andar tranquilo de sempre, ele ficou olhando para a porta por alguns segundos. Em 40 anos de carreira, havia sentado à mesa com diretores, empresários e advogados de todo tipo. Mas raramente havia sentado com alguém que, tendo todo o motivo do mundo para agir por impulso, havia escolhido agir com inteligência. Abriu a pasta, olhou para as anotações e teve a certeza de que o que havia começado no saguão da Cavalcante Group no dia anterior estava longe, muito longe, de ter terminado. Rodrigo chegou em casa perto da meia-noite. A viagem havia sido longa. O contrato havia sido fechado e ele estava com aquele cansaço específico de quem gastou dias inteiros funcionando no limite e só percebe o tamanho do esforço quando finalmente para. Entrou pelo hall, colocou a mala no chão, afrouxou a gravata e ficou parado por um segundo no meio da sala escura, respirando, só respirando, como alguém que acabou de atravessar algo grande e precisa de um momento antes de voltar a ser gente comum. Foi aí que percebeu a luz acesa na varanda. Laura estava lá, sentada na cadeira de vime que ela havia escolhido quando decoraram o apartamento, com as pernas dobradas, olhando para o jardim lá embaixo. Tinha uma xícara na mão que provavelmente já estava fria há tempo. Não estava com o celular. Não estava lendo.
Estava só olhando, com aquele olhar que Rodrigo conhecia melhor do que qualquer coisa no mundo, e que significava que algo havia pesado mais do que ela havia deixado aparecer durante o dia. Ele foi até a cozinha, esquentou água, fez 2 chás sem perguntar se ela queria, e foi para a varanda. Colocou a xícara ao lado dela, puxou a outra cadeira, sentou. Não perguntou nada ainda. Só ficou ali, do lado, deixando o silêncio ser o que precisava ser por alguns minutos. Era assim entre eles. Havia uma linguagem que não precisava de palavra. E uma das coisas que Laura mais amava em Rodrigo era que ele nunca havia tentado traduzir essa linguagem em voz alta, só a respeitava. Quando ela começou a falar, foi com a voz baixa e firme de quem passou horas organizando cada frase para não errar nenhuma. Contou tudo desde o começo, a mensagem dele pedindo a pasta, a chegada ao prédio, a recepcionista, a espera no sofá, Diana aparecendo com o grupo de executivos, o confronto no saguão, as palavras exatas, na ordem exata, sem drama, sem adjetivo a mais. Só os fatos, limpos e pesados como fatos, costumam ser quando são ruins. Contou sobre Marcos tentando intervir e sendo silenciado. Contou sobre os papéis caindo no chão. Contou sobre Renato, o segurança, que havia feito o trabalho com o desconforto de quem sabe que está do lado errado, mas não tem escolha. E contou sobre sair pela porta, sobre se virar, sobre olhar para Diana e dizer tudo bem. Rodrigo ouviu tudo sem se mexer, sem interromper, sem mudar de expressão de um jeito que Laura conseguisse ler. Ele era capaz disso, de ouvir coisas difíceis com uma imobilidade que as pessoas confundiam com frieza e que, na verdade, era o oposto. Era a contenção. Era o esforço visível de alguém que está segurando algo grande para não deixar o peso cair em cima de quem está contando. Quando ela terminou, o silêncio voltou. Durou mais do que qualquer silêncio daquela noite. Rodrigo se levantou devagar, foi até a grade da varanda, ficou de costas para ela, olhando para o jardim escuro lá embaixo. Laura observou os ombros dele, tensos, subindo e descendo numa respiração que ele estava controlando com esforço, e reconheceu algo que havia visto poucas vezes em todos os anos que estavam juntos. Ele estava tentando não desmoronar na frente dela. Quando se virou, os olhos estavam vermelhos. Não havia lágrima, mas havia o esforço de conter uma, e isso era mais pesado do que qualquer choro. "Por que você não me ligou?" ele perguntou. A voz saiu rouca, mais baixa do que ele pretendia. Laura olhou para ele com serenidade. "Porque eu precisava saber primeiro se conseguia resolver sozinha, e consegui." Rodrigo franziu levemente a testa. Havia algo nessa frase que ele ainda não havia entendido completamente. "O que você quer dizer com resolveu?" E foi aí que Laura contou a segunda parte. Contou sobre o caderno, sobre as 3 páginas escritas na noite anterior, com cada detalhe documentado, sobre o telefonema feito ainda de manhã, antes do sol esquentar direito, sobre o café do outro lado da cidade, a mesa de canto, a pasta de couro surrada de Dr. Henrique Braga sobre a mesa enquanto ele lia cada linha sem pressa, sobre o que o conselheiro havia dito quando terminou de ler, sobre o que ela havia pedido para ele manter em sigilo até ela decidir o próximo passo. Cada palavra que Laura dizia, Rodrigo ficava um pouco mais parado. Era o tipo de paralisia que não vem do choque, vem da compreensão progressiva de algo que é maior do que você esperava encontrar. Quando ela terminou, ele ficou olhando para ela por um tempo que ela não soube medir, e então disse, com uma voz que ela nunca havia ouvido nele antes, não de raiva, não de poder, mas de algo que ficava entre a admiração e a dor. "Você foi lá sozinha." Não era pergunta, era espanto. Era o espanto de um homem que havia passado anos ao lado de uma mulher forte e que naquele momento estava enxergando a extensão dessa força de um jeito que nunca havia enxergado antes. "Sempre fui," Laura respondeu. Rodrigo fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu, havia uma decisão neles que Laura reconheceu.
Era a mesma expressão que ele tinha quando fechava um contrato importante. Quando algo estava definido e não havia mais espaço para dúvida. Eu preciso ligar para o Henrique, ele disse. Eu sei. Agora. Eu sei. Ele entrou, pegou o celular, discou. Laura ficou na varanda, pegou a xícara de chá que ele havia trazido, tomou um gole que já estava morno e continuou olhando para o jardim. Do lado de dentro, ela ouvia a voz de Rodrigo, baixa, controlada, fazendo perguntas precisas, ouvindo as respostas com aquela atenção que ele reservava para as coisas que importavam de verdade. A conversa durou pouco mais de 10 minutos. Quando ele voltou para a varanda, não disse o que o Henrique havia contado. Não precisava. Laura via no rosto dele que cada detalhe havia sido confirmado e que havia mais. Coisas que Marcos e Vera haviam descoberto e que Dr. Braga já sabia porque havia passado o dia fazendo o que fazia melhor, juntando peças. Tem mais coisa, Laura disse. Não era pergunta. Tem. Rodrigo sentou de volta na cadeira. Ficou olhando para as mãos por um momento. Não é só o que fizeram com você. Tem um histórico, outras situações. Outros funcionários que passaram por coisas parecidas e nunca chegaram a mim. Laura assentiu devagar. Foi o que eu perguntei para o Henrique. Se era regra ou exceção. E era regra. Era. O silêncio que veio depois desse era diferente de todos os outros da noite. Era o silêncio de duas pessoas que acabaram de confirmar algo que mudam as coisas de forma permanente. Rodrigo ficou olhando para ela com aquela expressão que ela conhecia e que significava que ele estava pensando em 10 coisas ao mesmo tempo, enquanto parecia não pensar em nada. Amanhã eu vou lá, ele disse. Eu sei. Você quer ir junto? Laura pensou por um momento. Não ainda. Tem uma hora certa para isso, e ainda não é amanhã. Rodrigo assentiu. Não questionou. Nunca questionava quando ela tinha certeza no tom. E naquele momento, o tom era de quem já havia pensado em cada passo e sabia exatamente onde queria chegar. Ficaram os dois em silêncio por um tempo, lado a lado na varanda, olhando para o jardim escuro. A cidade fazia o seu barulho habitual lá embaixo, indiferente, funcionando, sem saber que ali em cima 2 pessoas estavam sentadas no meio de algo que ia mudar muita coisa a partir do dia seguinte. Em algum momento, Laura apoiou a cabeça no ombro dele. Rodrigo colocou a mão sobre a dela. Nenhum dos dois disse mais nada. Não precisavam. Rodrigo Cavalcante não era o tipo de homem que chegava em algum lugar fazendo barulho. Nunca havia precisado. Tinha aprendido cedo que a autoridade de verdade não precisa se anunciar. Ela entra na sala antes do corpo e todo mundo sente antes de ver. Naquela manhã, quando o carro parou na frente da Cavalcante Group e ele desceu com o paletó abotoado e o semblante fechado, do jeito que ficava quando algo estava definido por dentro, o porteiro percebeu antes de qualquer um. Abriu a porta, cumprimentou pelo nome como sempre fazia e algo na expressão de Rodrigo fez com que ele não acrescentasse mais nada além do bom dia. Era suficiente. Rodrigo atravessou o saguão sem parar. Cumprimentou o segurança da catraca com um aceno, entrou no elevador e, enquanto as portas fechavam, ficou de frente para o espelho interno, olhando para a própria imagem por alguns segundos. Pensou em Laura na varanda da noite anterior. Pensou nos papéis espalhados no chão de mármore. Pensou na frase, "Tudo bem", dita com uma calma que custava muito mais do que qualquer um naquele prédio havia entendido. As portas abriram no andar executivo. Antes de qualquer outra coisa, ele foi até a sala de Vera. Ela estava de pé, como se soubesse que ele viria, com uma expressão que misturava alívio e angústia numa proporção difícil de equilibrar. "Rodrigo, eu sei", ele disse simplesmente. "O Henrique me passou tudo ontem à noite." Vera fechou os olhos por um segundo. "Eu tentei ligar. Eu sei disso também." Ele colocou a mão brevemente no ombro dela. O gesto de quem está dizendo, "Não é culpa sua", sem usar essas palavras.
Os contratos que a Laura veio trazer, o Felipe conseguiu resolver digitalmente enquanto eu ainda estava em reunião? Conseguiu. Chegaram no mesmo dia. Bom, ponta resolvida, sem drama, sem peso a mais. Diana está aqui? Está. Apresentação com investidores externos. Sala de reuniões do 5º andar. Rodrigo assentiu. Olhou para o relógio. Quero que você fique disponível. Pode ser que precise de você mais tarde. Vera assentiu sem perguntar mais nada. A sala de reuniões do 5º andar tinha paredes de vidro fosco que deixavam ver silhuetas por fora sem revelar rostos. De dentro, Diana estava no centro do ambiente, com um ponteiro laser na mão e uma tela cheia de gráficos de crescimento trimestral. Ao redor da mesa comprida, 6 investidores externos ouviam com atenção. Do lado de fora da sala, 3 membros da equipe de Diana esperavam para entrar na segunda parte da apresentação. Sofia Rangel era um deles. A estagiária estava com uma pasta na mão e o celular no bolso, relendo mentalmente os números que havia preparado para a parte que lhe cabia apresentar. Era sua primeira participação numa reunião desse nível e estava tensa, do jeito que só quem está no começo de tudo consegue ficar. Aquela tensão que mistura medo e vontade em partes iguais. Foi ela quem viu Rodrigo primeiro. Ele vinha pelo corredor com aquele andar que ela havia aprendido a reconhecer nos meses que estava na empresa. Não apressado, não lento, mas com um propósito em cada passo que fazia o corredor parecer menor do que era. Sofia se endireitou por instinto. Começou a formular um cumprimento. E então percebeu que a expressão dele não era a expressão de alguém chegando para assistir a uma apresentação. Era outra coisa completamente. Rodrigo parou na frente da porta da sala, olhou brevemente para Sofia e para os outros 2 que esperavam do lado de fora e disse com educação absoluta: "Pode aguardar um momento ali, por favor." Apontou para as cadeiras no corredor. Não era pergunta. Abriu a porta e entrou. Diana estava no meio de uma frase sobre projeções do próximo semestre quando a porta se abriu. Ela virou, viu Rodrigo, e o sorriso que formou foi o sorriso automático de quem está em modo profissional e precisa de um segundo para calibrar a situação. Rodrigo, que surpresa, não sabia que ia. Desculpe a interrupção. Ele se dirigiu aos investidores com uma cordialidade que não deixava espaço para mal-entendido. Preciso de alguns minutos com a equipe interna antes de continuarmos. Se puderem aguardar do lado de fora, não vai demorar. O tom era tão equilibrado e tão definitivo ao mesmo tempo que nenhum dos 6 questionou. Levantaram, saíram, a porta fechou. A sala ficou com Rodrigo, Diana e 4 membros da equipe interna, que de repente pareciam não saber onde colocar as mãos. Diana tentou manter o controle. Que bom ter você de volta. A apresentação estava indo muito bem. Posso te atualizar rapidamente sobre os números. Diana, ele disse o nome dela de um jeito que a fez parar no meio da frase. Não foi grosseiro, foi preciso. Pode sentar, por favor. Ela sentou. Rodrigo colocou o notebook que havia trazido sobre a mesa, abriu e girou a tela para que todos na sala pudessem ver. Era uma janela de reprodução de vídeo, imagem estática em pausa, mostrando o saguão da empresa filmado de cima pelo ângulo da câmera de segurança. O timestamp no canto da tela marcava o dia anterior, a hora exata em que Laura havia chegado. Ninguém na sala respirou fundo o suficiente. Rodrigo pressionou o play e ficou de pé, de lado para a tela, de frente para as pessoas. O vídeo não tinha som. Não precisava. As imagens eram claras demais. Laura chegando, a recepcionista apontando para os sofás, a espera, Diana saindo do elevador com o grupo, a aproximação, o confronto. A câmera capturava tudo com aquela crueza específica das câmeras de segurança que não embelezam nem minimizam, só registram o que aconteceu. E então veio a cena dos papéis. A pasta escorregando, os contratos se espalhando pelo mármore branco.
Laura abaixando devagar para recolher cada folha, enquanto Diana ficava parada exatamente onde estava, olhando de cima. Renato ao lado, desconfortável. Funcionários parados ao redor. Ninguém se abaixando, ninguém dizendo nada. Uma das pessoas na sala desviou o olhar. Não conseguiu continuar assistindo. Diana ficou olhando para a tela com uma expressão que foi mudando em câmera lenta, do profissionalismo forçado para algo que ela não conseguia mais controlar. Via a própria imagem parada sobre aquela mulher de joelhos no chão, e via também, com uma clareza que doía, o tamanho do erro que havia cometido sem saber que estava cometendo. O vídeo terminou com Laura saindo pela porta giratória. Rodrigo fechou o notebook. O silêncio que se seguiu era o tipo de silêncio que não convida ninguém a falar. Ele deixou durar. Deixou cada pessoa na sala sentar com o peso do que havia acabado de ver pelo tempo que precisasse. E então, com a voz mais calma e mais pesada que havia usado em muito tempo, fez a pergunta mais simples que existia naquele momento. Alguém nessa sala quer me explicar o que acabou de ver? Ninguém respondeu. Diana abriu a boca, e Rodrigo levantou a mão direita, pausando o ar, pausando tudo. Não agora. 2 palavras, ditas sem raiva, sem grito, sem nenhum dos recursos que pessoas comuns usam quando estão com raiva. E foi exatamente por isso que pesaram mais do que qualquer explosão pesaria. Diana fechou a boca. Rodrigo olhou para cada pessoa na sala, uma a uma, com uma brevidade que não precisava de discurso. Depois abotoou o paletó, pegou o notebook e disse para o grupo com a mesma educação de sempre. Amanhã, às 9 da manhã, sala principal. Presença de toda a equipe, obrigatória. Virou-se para ir. Parou na porta. Sem se virar completamente, disse mais uma coisa. Baixo para Diana, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. A mulher nesse vídeo é minha esposa. Saiu. A porta fechou. E na sala que havia sido o palco de uma apresentação de resultados, Diana Ferraz ficou sentada na cadeira, com os olhos fixos na tela apagada do notebook, ouvindo o eco daquela última frase ocupar cada centímetro do silêncio ao redor. Do lado de fora, no corredor, Sofia Rangel havia ouvido, não tudo, mas o suficiente. O suficiente para lembrar de uma tarde, 2 dias antes, quando havia rido junto com os outros de uma mulher sendo escoltada para fora do saguão. Sentiu algo descer pelo peito que ela não soube nomear ainda, mas que não ia embora tão cedo. A reunião das 9 não começou às 9. Começou antes, no momento em que os primeiros funcionários foram chegando e perceberam que a sala principal havia sido reorganizada durante a madrugada. As cadeiras não estavam dispostas em formato de reunião comum, com pessoas de frente umas para as outras em volta de uma mesa. Estavam em fileiras, como auditório, com uma mesa à frente e 2 cadeiras separadas do grupo, levemente afastadas, que ninguém precisava explicar para quem serviriam. Diana chegou pontual, vestida impecavelmente como sempre, com aquela postura de quem se recusa a deixar que o exterior revele o interior. Mas quem conhecia Diana de verdade, e havia poucos ali que conheciam, via que algo estava diferente. Os movimentos eram milimetricamente mais controlados do que o normal. Os olhos varriam o ambiente com uma velocidade que denunciava o que a postura tentava esconder. Cláudia chegou logo depois e sentou ao lado de Diana sem dizer nada. As 2 não trocaram palavra. Não precisavam, e talvez soubessem que qualquer coisa dita em voz alta naquele momento poderia ser ouvida pelo tipo de pessoa errada. Sofia Rangel chegou com os outros estagiários, sentou no fundo da sala e passou os primeiros minutos olhando para as mãos. Havia dormido mal. Havia ficado acordada pensando em fragmentos. A frase ouvida no corredor, o rosto da mulher que ela mal havia visto no saguão 2 dias antes, o riso que havia soltado sem pensar quando alguém contou a história no dia seguinte como se fosse engraçada. Marcos chegou entre os últimos.
Escolheu uma cadeira do meio, nem perto da frente, nem escondido no fundo, e ficou de frente para a mesa vazia, esperando com aquela paciência de quem já fez as pazes com o que sabe que vai acontecer. Às 9h05, a porta lateral se abriu. Dr. Henrique Braga entrou primeiro, com a pasta de couro surrada embaixo do braço e os óculos no rosto. Atrás dele, Rodrigo. Os dois foram até a mesa à frente sem pressa, sem teatralidade. Dr. Braga sentou, abriu a pasta, colocou os óculos no lugar certo e ficou olhando para os papéis à sua frente com a atenção de quem está relendo algo que já sabe de cor, mas quer ter certeza. Rodrigo ficou de pé, olhou para a sala, para cada rosto, sem pressa. "Obrigado por estarem aqui", ele disse. O tom era o de sempre. Equilibrado, direto, sem afetação, mas havia um peso embaixo das palavras que todo mundo sentiu. O que vou conduzir hoje não é uma reunião de resultados. É uma conversa sobre o tipo de empresa que construímos e sobre o tipo de empresa que deixamos de ser em algum momento sem que eu percebesse. Ninguém se mexeu. O Dr. Braga vai conduzir uma série de conversas individuais ao longo do dia. Todos serão chamados. Peço que respondam com honestidade, não por mim, mas porque é o único caminho que faz sentido a partir de agora. Ele olhou brevemente para Diana e Cláudia nas cadeiras afastadas. "Vamos começar." Cláudia foi chamada primeiro. A sala que Dr. Braga havia reservado para as conversas individuais era pequena, com uma janela, uma mesa e 2 cadeiras. Sem câmera, sem gravador visível, sem nada que parecesse interrogatório, porque não era. Era exatamente o que Rodrigo havia dito. Uma conversa. Dr. Braga tinha um dom específico para esse tipo de situação. Não pressionava, não confrontava. Fazia perguntas simples com uma paciência infinita e deixava o silêncio fazer o trabalho pesado. Em 40 anos de carreira, havia aprendido que a maioria das pessoas não precisa ser pressionada para contar a verdade. Precisa apenas de um espaço onde a verdade pareça o caminho mais seguro. Para Cláudia, esse espaço durou menos de 8 minutos. Ela começou com respostas curtas, controladas, defensivas, mas quando o Dr. Braga colocou sobre a mesa o caderno de Laura, aberto numa página específica, com uma fala de Cláudia transcrita palavra por palavra com hora e contexto, algo desmoronou. Não foi imediato. Foi como ver uma parede que parecia sólida começar a ceder por uma rachadura pequena que vai alargando devagar até que não tem mais como segurar. Cláudia contou tudo, o episódio de Laura, a cumplicidade com Diana. Então, com uma voz que foi ficando menor à medida que falava, começou a mencionar outras situações. Um analista que havia sido humilhado por Diana numa reunião de equipe e pedido demissão semanas depois, sem dar explicação real. Uma assistente que havia sido exposta publicamente por um erro pequeno, na frente do time inteiro, e que havia ficado em silêncio porque tinha medo de perder o emprego. Pequenas situações que sozinhas pareciam incidentes isolados, mas que juntas formavam um padrão que Cláudia havia normalizado ao longo de tanto tempo que já nem percebia mais o peso do que estava carregando. Quando terminou, ficou olhando para a mesa. "Por que você nunca trouxe isso à diretoria?" Dr. Braga perguntou. Cláudia demorou para responder. "Porque eu achei que era assim que funcionava." "Que era assim que tinha que ser para as coisas andarem", Dr. Braga anotou. Não comentou, não julgou, só anotou. Diana foi chamada depois do almoço. Ela entrou na sala com a mesma postura de sempre, sentou do lado oposto de Dr. Braga e ficou em silêncio esperando que ele começasse. Havia preparado o que ia dizer. Havia construído uma narrativa que fazia sentido. Estava protegendo a empresa, agiu por protocolo. Não havia como saber quem a mulher era. Dr. Braga deixou ela falar. Ouviu tudo sem interromper, com aquela paciência que ela foi interpretando como concordância e que não era nada disso.
Quando ela terminou, ele abriu a pasta e tirou o caderno de Laura. Colocou sobre a mesa sem dizer nada. Diana olhou para o caderno. Para a capa preta simples, para as bordas levemente amassadas de quem o usava com frequência. Pode abrir, Dr. Braga disse. Diana abriu e começou a ler. Havia algo profundamente desestabilizador em ver as próprias palavras escritas pela mão de outra pessoa. Não interpretadas, não resumidas, transcritas, com a hora exata, com o contexto exato, com o nome de quem estava por perto quando cada coisa foi dita. Era como olhar para um espelho que não permite nenhum ajuste de ângulo. Diana chegou na página onde estava a frase que havia dito para Marcos. Você é pago para analisar dados, não para pensar. E parou. Ficou olhando para aquela linha por um tempo. Ela escreveu isso na mesma noite? Diana perguntou, a voz saindo diferente do que ela planejou. Na mesma noite, Dr. Braga confirmou. Diana fechou o caderno devagar. Empurrou de volta para o lado dele. E pela primeira vez em toda aquela conversa, não disse nada, porque não havia nada que a narrativa que havia preparado pudesse fazer com aquelas páginas escritas à mão, com letra miúda e organizada por uma mulher que havia sido humilhada e havia ido para casa, e havia documentado tudo antes de qualquer outra coisa. Não havia argumento contra aquilo, só o peso do que era. Marcos foi o último do dia. Ele entrou, sentou, e antes que Dr. Braga fizesse a primeira pergunta, disse: eu devia ter feito mais. Dr. Braga olhou para ele por cima dos óculos. Conte o que fez. Marcos contou. A cena no saguão, a tentativa de intervir, a frase de Diana o calando, a saída desconfortável, a busca no dia seguinte, a foto, a conversa com Vera. Contou sem omitir nada, inclusive os momentos em que havia considerado não fazer nada e havia feito mesmo assim. Do lado de fora da sala, Rodrigo estava encostado na parede do corredor. Dr. Braga havia deixado a porta levemente entreaberta. E Rodrigo havia ouvido o suficiente. Quando Marcos saiu e viu Rodrigo ali, parou. Não sabia o que esperar. Rodrigo estendeu a mão. Marcos apertou. E Rodrigo disse apenas, obrigado. 2 palavras, do mesmo tamanho das que havia dito para Diana na véspera, mas com um peso completamente diferente. Naquela tarde, enquanto os corredores da Cavalcante Group funcionavam com aquela tensão específica dos dias em que todo mundo sabe que algo grande está acontecendo, mas ninguém tem todos os detalhes, o celular de Rodrigo vibrou. Era Laura. Uma mensagem curta. Estou pronta. Rodrigo releu 2 vezes. Respondeu com 3 palavras. Te espero aqui. Menos de 1 hora depois, Laura Mendes entrou pela porta principal da Cavalcante Group pela 2ª vez. Sem agendamento, sem crachá, sem ninguém questionando nada. Rodrigo estava no saguão esperando. Eles se encontraram no meio do espaço onde tudo havia começado. O mesmo mármore, a mesma recepção, as mesmas luzes. Laura olhou ao redor por um breve momento, como alguém que está relendo uma página que conhece bem e verificando se entendeu direito na primeira vez. Depois olhou para Rodrigo. Ele ofereceu o braço. Ela colocou a mão no dele. E os 2 caminharam juntos pelo corredor em direção à sala de reuniões, enquanto funcionários que passavam paravam por 1 segundo, sem saber exatamente o que estavam vendo, mas sentindo que era algo que importava. Sofia Rangel estava perto da escada quando eles passaram. Viu Laura de perto pela primeira vez desde o saguão. Viu o mesmo rosto, a mesma calma, a mesma blusa simples. Viu Rodrigo ao lado dela com uma expressão que não havia visto no rosto dele em nenhuma reunião, em nenhuma apresentação, em nenhum momento profissional. Era a expressão de alguém que está exatamente onde precisa estar. Sofia sentiu a garganta apertar, baixou os olhos e ficou parada ali, com o peso de algo que estava crescendo dentro dela e que ela ainda não sabia como nomear, mas que no dia seguinte, diante de todo mundo, ia finalmente encontrar as palavras certas. A sala principal estava cheia.
Não do jeito que fica quando tem apresentação de resultado ou reunião obrigatória em que as pessoas chegam no limite do horário e ficam olhando para o relógio. Estava cheia do jeito que fica quando algo importante está prestes a acontecer e todo mundo sente, mesmo sem saber exatamente o que. As conversas paralelas haviam parado antes mesmo de alguém pedir. As cadeiras estavam ocupadas até as últimas fileiras. E havia um silêncio de fundo que não era ausência de barulho, era presença de atenção. Laura entrou pela porta lateral com Rodrigo. Ela de blusa simples, cabelos presos, sem nenhuma joia. Exatamente igual ao dia em que havia entrado pela primeira vez. E essa semelhança não era acidental. Ela havia escolhido assim. Havia aberto o guarda-roupa naquela manhã, olhado para cada peça e escolhido a mesma blusa. Não por provocação, por coerência. Porque a mulher que estava entrando naquela sala era a mesma que havia saído pela porta giratória 2 dias antes. E ela precisava que todo mundo entendesse isso. Rodrigo ficou de pé ao lado da mesa. Laura sentou numa cadeira próxima, levemente afastada, de frente para a sala. Dr. Braga estava ao canto, com a pasta fechada sobre as pernas, imóvel como sempre. Rodrigo não abriu com discurso. Abriu com silêncio. Deixou o ambiente se acomodar. Deixou cada pessoa na sala sentir o peso do momento antes de colocar uma palavra no ar. Quando falou, foi com a voz de sempre, sem palanque, sem afetação. Construí essa empresa acreditando em algumas coisas simples, que trabalho honesto gera resultado honesto, que pessoa bem tratada trabalha com mais entrega. E que o tipo de lugar que você constrói por fora começa sempre pelo tipo de cultura que você permite por dentro. Pausa. Nos últimos dias, descobri que havia permitido uma cultura que não reconheço como minha. E a responsabilidade por isso é minha. Não de quem está nessa sala, não de quem vai sair dela hoje. Minha, porque quem está no comando responde pelo que deixa crescer na sombra. Ninguém se mexeu. O que foi feito com Laura não foi um erro de julgamento. Foi o resultado de um ambiente onde o desrespeito havia se tornado tão normalizado que as pessoas nem percebiam mais que estava acontecendo. Ele olhou brevemente para a sala toda. Isso muda hoje. Não como punição, como decisão. Dr. Braga se levantou. Com a objetividade de sempre, comunicou o que havia sido decidido após as conversas individuais do dia anterior. Diana Ferraz e Cláudia Nunes estavam sendo desligadas, com carta, com aviso, com todo o processo conduzido de forma privada e digna, sem exposição pública, sem constrangimento adicional. Houve um murmúrio baixo na sala quando os nomes foram ditos. Laura ficou olhando para a frente, com as mãos no colo, quieta. Havia sido ela quem pediu isso a Rodrigo na noite anterior. Havia dito com aquela clareza direta que ele havia aprendido a reconhecer como a versão mais firme dela. Não quero que ninguém saia dali destruído. Já sei o que é isso. E não quero ser a razão pela qual alguém passa por isso, mesmo quem me fez passar. Rodrigo havia concordado sem hesitar. Porque havia entendido, naquele momento, que a grandeza de Laura não estava no que ela havia sofrido, estava no que ela escolhia fazer com isso. Dr. Braga continuou. Marcos Alves estava sendo promovido a líder de equipe, com efeito imediato. Quando o nome foi anunciado, Rodrigo acrescentou apenas uma frase, sem elogio elaborado, sem discurso de reconhecimento longo. Porque quando todo mundo escolheu o silêncio, ele escolheu o certo. E esse é o tipo de pessoa que essa empresa precisa em posição de influência. Marcos estava sentado no meio da sala. Quando ouviu seu nome, ficou parado por um segundo, como alguém que esperava qualquer coisa menos isso. Ergueu os olhos para Rodrigo, depois para Laura, e abaixou a cabeça numa vez só, num gesto pequeno que dizia mais do que qualquer palavra que ele pudesse ter encontrado. Foi então que Sofia se levantou. Não havia planejado. Havia passado a noite inteira pensando, no corredor do dia anterior, em Laura passando com Rodrigo ao lado, na garganta que havia apertado de um jeito que ela não conseguia desfazer.
Havia tentado dormir e não havia conseguido. Havia ficado deitada no escuro, revendo fragmentos. O riso que havia soltado quando a história foi contada como piada, o rosto de Laura que ela mal havia visto, mas que não saía da cabeça, a frase ouvida no corredor que havia mudado completamente o que ela pensava que sabia sobre aquele lugar. Quando o doutor Braga terminou de falar, e a sala ficou naquele momento suspenso em que ninguém sabia exatamente o que vinha a seguir. Sofia se levantou. As mãos tremiam levemente. A voz, quando começou a sair, estava no limite do que ela conseguia controlar. Eu preciso pedir desculpas. A sala inteira virou para ela. Sofia olhou para Laura, diretamente, sem desviar, do jeito que é mais difícil e mais honesto ao mesmo tempo. Quando contaram o que aconteceu com a senhora, eu ri. Não sabia quem a senhora era, não sabia o que estava por trás, mas isso não muda o que eu fiz. Ri de alguém sendo humilhada, e isso é uma coisa que eu não consigo mais carregar como se fosse pequena. A voz falhou na última frase. Sofia não tentou consertar. Ficou de pé, com as mãos na frente do corpo, deixando o tremor aparecer, deixando o constrangimento ser visível, porque esconder teria sido mais fácil e menos verdadeiro. A sala estava em silêncio absoluto. Laura ficou olhando para aquela jovem de pé no fundo da sala por alguns segundos. Viu os ombros tensos, os olhos brilhando, a coragem específica de quem está fazendo a coisa difícil, não porque é obrigado, mas porque entendeu que é necessário. Se levantou, atravessou a sala devagar, passando entre as fileiras de cadeiras, entre rostos que a acompanhavam em silêncio, entre o peso de tudo que havia acontecido naqueles dias. E quando chegou na frente de Sofia, não disse nada. Apenas abriu os braços. Sofia desabou. Não foi um choro contido, não foi um choro de vergonha. Foi o choro de alguém que estava carregando algo pesado demais e que de repente teve permissão para pousar. Laura a segurou com a firmeza de quem já segurou muita coisa pesada na vida e sabe que segurar faz parte. Na sala, algo quebrou. Não de forma dramática, não com barulho. Quebrou do jeito que as coisas quebram quando são verdadeiras, devagar, por dentro, no ponto exato onde a dureza cede para alguma coisa mais humana. Funcionários que não se lembravam da última vez que haviam sentido algo num ambiente de trabalho estavam sentindo agora. Alguns baixaram a cabeça, outros ficaram com os olhos fixos nas duas, sem conseguir desviar. Marcos olhava com os cotovelos nos joelhos e as mãos entrelaçadas, a expressão de quem está vendo confirmada uma coisa que havia apostado sem ter certeza. Rodrigo ficou parado ao lado da mesa. Não tentou conter nada. Deixou aparecer o que estava aparecendo, porque havia aprendido ao lado de Laura que conter não é força, é só adiamento. Quando o abraço terminou, Laura voltou para a frente da sala. Vera havia deixado um microfone sobre a mesa. Laura olhou para ele por um segundo, depois pegou, com a naturalidade de quem não precisa de objeto nenhum para ser ouvida, mas entende que aquele momento pede mais do que a própria voz alcança. A sala estava completamente quieta. Eu não vim aqui hoje para contar o que passei. Vocês já sabem o que passei. Ela falou devagar, sem pressa, com aquela voz baixa e firme que havia atravessado tudo sem se quebrar. Vim porque achei importante que vocês soubessem o que eu penso sobre isso tudo. Não como esposa de ninguém, não como proprietária de nada, como pessoa. Pausa. Eu nunca precisei que vocês soubessem quem eu era para me tratarem bem. A frase saiu limpa, sem drama. Só precisava que vocês lembrassem que eu era gente. Isso era suficiente. Isso sempre foi suficiente. A sala recebeu aquelas palavras em silêncio. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa que entre por essa porta sem o nome certo, sem a roupa certa, sem o cargo certo. E se puder deixar uma coisa aqui hoje é essa. Tratem cada pessoa que passa por vocês como se ela pudesse ser a pessoa mais importante da sua vida. Não porque ela pode ser, mas porque ela é uma pessoa. E isso já é suficiente.
Laura pousou o microfone sobre a mesa. Não havia mais nada a dizer. Eles saíram juntos pela porta principal, como haviam entrado. Ela de blusa simples, ele de terno. O sol lá fora estava do jeito que fica no fim de tarde, quando a luz perde a dureza e o mundo parece ligeiramente mais tolerante do que foi durante o dia. Na calçada, Rodrigo ficou parado por um momento ao lado dela, olhando para a fachada de vidro escuro com o nome da empresa em letras douradas. "Você sabe que mudou alguma coisa lá dentro hoje", ele disse. "Sei." Laura olhou para a fachada por um segundo. Depois olhou para ele. "Mas não fui eu. Foi a Sofia." Rodrigo ficou em silêncio, porque tinha razão. E as duas sabiam. Eles caminharam pela calçada e a cidade seguiu funcionando ao redor, indiferente, barulhenta, sem saber que dentro de um prédio de vidro escuro, alguma coisa havia mudado de forma silenciosa e permanente. Laura Mendes nunca havia pedido para ser reconhecida. Nunca havia pedido para ser admirada. Só havia pedido para ser tratada como gente. E quando o mundo inteiro descobriu quem ela era, ela já sabia há muito tempo. Sempre soube. Desde sempre.